Antes de começar, vamos orar? Ó Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós Te louvamos, benzemos o Senhor, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem nos seguido, Senhor, a cada dia. Nós Te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco nessa leitura, Senhor, nos revelando, nos instruindo, Senhor, trazendo, Senhor, paz ao nosso coração, trazendo, Senhor, novas revelações, que a Sua palavra seja como uma palavra rema, Senhor, uma palavra viva, Deus. Vivifica o nosso espírito, Senhor, através dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai ler Gênesis 46 e 47. Quero te lembrar de você se inscrever no nosso canal para você poder receber as notificações da leitura diária. Comenta aqui para mim se você está conseguindo assistir todos os dias ou se está ficando apertado para você, como que está sendo essa experiência. Agora sim, vamos começar. Gênesis 46. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó haviam mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. E são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó, e seus filhos que foram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramum. Os filhos de Isacar: Tolá, Puvá, Jó e Silom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia que ela teve com Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e suas filhas eram 37 pessoas. Os filhos de Gade: Zifion, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer: Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan: Ruzim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Selem. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim um longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que ainda está vivo. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: Partirei e darei notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criadores de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis 47. Então José foi e deu a notícia a Faraó:
O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então o Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: Quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: São 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida e não chegam aos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois, Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: Queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: Se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: Não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra, porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção do mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas, vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: O Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence ao Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim os dias de Jacó, anos da sua vida, foram 147 anos. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama.
Eu espero você aqui amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, que lhe dê forças para continuar.